Shalom, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, te guarde. Glória a Deus. Estou aqui com a minha Bíblia aberta no Salmo 107. Salmos explanados 107. A bondade de Deus em proteger os viajantes, os encarcerados, os doentes, os que navegam e, em geral, todos os homens. Glória a Deus pela sua vida. Você que tem interesse na palavra de Deus. O Salmo 107 começa assim: louvai ao Senhor porque Ele é bom. Amém? Que motivo maravilhoso, né? Isso é uma motivação inteligente. Louvai ao Senhor porque Ele é bom. Já começou bem, né, pessoal? Valorizando, engrandecendo. Que salmo lindo. Louvai ao Senhor porque Ele é bom. É o Salmo 107. Porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor porque Ele é bom. Porque a sua benignidade é para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, aqueles que Jesus, com o seu sangue, comprou, lavou, pagou pela sua salvação. Aqueles que foram salvos em Cristo. Digam os que remiu da mão do inimigo. Coisa tremenda, né, pessoal? Arrancados das trevas, transferidos para o reino do seu amor, trasladados, né? Nós que estávamos presos, sujos, condenados, fomos transportados para sua paz, assentados nas regiões celestes, né? O se congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, de todas as nações. Aqueles que Deus pegou do Norte, do Sul, do Oriente, do Ocidente. Naquele dia, todas as tribos, línguas e nações estarão lá louvando a Deus, né? Naquele dia estarão lá todos os povos louvando a Jesus. Você vai estar lá nesse coro celestial, amém? Você vai estar lá engrandecendo o Senhor, bendizendo o Senhor. Você que foi retirado das trevas para a luz, do cativeiro de Satanás para a liberdade dos filhos de Deus. Andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não achavam cidade que habitassem. Então, aqui na terra nós somos peregrinos, mas Deus tem uma cidade preparada para nós, né? Nós estamos aqui evangelizando, estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Famintos e sedentos, a sua alma nele desfalecia. Essa é a nossa jornada aqui na terra, né, pessoal? Nós estávamos procurando algo e não sabíamos que tudo estava em Cristo. Nossa vida não tinha sentido, nossa existência. Mas um dia nós recebemos a Jesus. Clamaram ao Senhor na sua angústia, né? Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. Famintos e sedentos, a alma deles estava desfalecendo. Era nós aqui, né, pessoal? E clamaram ao Senhor na sua angústia e Ele os livrou das suas necessidades. Não é verdade? Oh, glória a Deus, em Jesus encontramos, né? Em Jesus nós encontramos plena paz e pleno gozo. E os levou por caminho direito. Aqui ele diz assim: e os levou por um caminho direito. O caminho do Senhor é o caminho reto, né? Para irem à cidade que deviam habitar. Diz assim: louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Você que está aí, louve, exalte, engrandeça, elogie. Louve ao Senhor pela sua bondade, pela sua misericórdia.
Pois fartou, encheu de bens, de bênção. Fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Olha o que Deus fez. Estávamos sedentos e famintos, e o Senhor cuidou de nós. Tal como o que se assenta nas trevas, à sombra da morte, preso em aflição e em ferro. Como se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Eis que lhes abateu o coração com trabalhos, tropeçaram, não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou da sua necessidade. De todas as suas necessidades. Então o homem em trevas, vivendo equivocado, enganado, de repente ele clama ao Senhor. Ele invoca o nome do Senhor Jesus Cristo. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Enquanto estavam desprezando o Senhor e seu conselho, estavam sofrendo. Mas no momento que ouviram o evangelho e clamaram pelo Senhor, o Senhor os ouviu, os atendeu, os socorreu. Tirou-os das trevas e sombra da morte e quebrou as suas prisões. Amém? Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos, por causa do caminho de transgressões, né? Seus caminhos errados. Por causa das suas iniquidades, são afligidos. Não tem paz, não tem alegria, né? O pecado tira tudo deles. A sua alma aborreceu toda a comida. Chegaram até as portas da morte. Então, clamaram. Amém, pessoal? Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Que coisa linda, né, pessoal? Maravilhoso isso, né? Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Primeiro Ele enviou a sua palavra pelos profetas, depois enviou a palavra a Jesus, e agora enviou a sua palavra pelo Espírito através da igreja. Então, o que vemos é que Ele enviou a sua palavra, Ele se compadeceu, o sarou. Desde que a palavra sara o corpo, a alma, a mente, as emoções, está sempre nos sarando dia a dia, né? A palavra de Deus é um rio, por onde quer que passe, tudo sarará. Esse aqui é o 47:9. Provérbios 4:22 diz que a palavra de Deus é cura para o corpo. Está sarando agora mesmo, enquanto nós estamos ouvindo essa palavra. Você crê? Eu creio, pessoal, eu creio. Louve ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereça um sacrifício de louvor e relate as suas obras com regozijo. Então, já que Deus foi bom para vocês, testemunhem, louvem Ele e fale das suas bondades. Conte como Deus tem sido bom para você, porque a tua vitória pode incentivar alguém que está sofrendo. Se Deus foi bom para você, vai ser bom para eles também. Eles vão se arrepender, eles vão se voltar a Deus. Os que descem ao mar em navios, mercando, né? Nas grandes águas, trabalhando, comércio em grandes águas. Esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Pois Ele manda que se levanta um vento tempestuoso, que se leva as suas ondas. Então, eles percebem a grandiosidade de Deus. Pelos ventos e pelas ondas, eles se voltam a Deus, eles clamam a Deus. Porque eles veem que só Deus pode livrá-los ali. É ou não é, pessoal? Sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústia. Então ali eles estão em constante desafio no mar, né?
Eles precisam do socorro de Deus, não é verdade, pessoal? Precisam, né? Andam e cambaleiam como ébrios, esvai-se-lhe toda a sua sabedoria. Então clamam ao Senhor, ali no mar, na sua tribulação, né? No meio da aflição, do mar da aflição. E as ondas, né? E os livra das suas angústias, faz cessar a tormenta e acalma as ondas, como Jesus fez com os discípulos lá no barco. Coloca a sua fé em ação, meu irmão, que Deus vai acalmar essa tempestade. Coloca a sua fé em ação, que Deus tem, né? Paz para o teu coração. Você que está no meio de um turbilhão, no meio de um vendaval, só Jesus que pode te ajudar, hein? Então se alegram com a bonança, e ele assim os leva ao porto desejado. Louve ao Senhor pela sua bondade, e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Louve. Deus tem sido bom para você? Você tem motivos para agradecer, engrandecer e louvar? Exaltem-no na congregação onde o povo se ajunta, né? Na congregação do povo. Exalte, engrandeça. E glorifiquem-no na assembleia dos anciãos, daqueles que já têm vida com Deus, que andam com Deus, tá bom? Ele converte rios em deserto, nascentes em terra sedenta. A terra frutífera em terreno salgado, pela maldade dos que nela habitam. Tá vendo? Então, por causa da maldade dos homens, a terra para de produzir. A terra começa a ficar sem fruto. Fica salgada, como diz aqui. Exalte-no na congregação do povo e glorifique na assembleia dos anciãos. Converte o deserto em lagos e a terra seca em nascentes. Veja o contrário aqui. Ele pode transformar uma terra frutífera pela falta de amor por Deus, por abandonar a Deus, como o filho pródigo que perdeu tudo. Mas também pode transformar um deserto no jardim do Éden para aquele que confia no Senhor. Veja aí que as circunstâncias podem mudar dependendo de se aproximar ou se afastar de Deus. Você está vendo? Que a nossa comunhão com Deus pode afetar o nosso sucesso, a nossa vida e as pessoas à nossa volta, a nossa nação. Tanto que ele diz que se a igreja se humilhar, ele sarará a nação, não é verdade? Converte o deserto em lagos e a terra seca em nascentes. Ele faz habitar ali os famintos, né? Que edificam cidade para sua residência. Tá vendo? E semeiam campos, plantam vinhas, produzem fruto em abundância. Então este é o desejo de Deus. Que tudo que você fizer prospere. Esse é o desejo de Deus, que você tenha comunhão com Ele. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Assim Ele pode abençoar as obras das tuas mãos. Ele os abençoa. Diz o versículo 38. Ele os abençoa. Que as bênçãos desse Salmo 107 venham sobre a sua vida, tá bom? Que as bênçãos venham sobre a sua família enquanto você medita na palavra. Aqui é o Salmo 107, o versículo 38. Ele os abençoa de modo que se multiplicam muito e o seu gado não diminui. Então com Deus ele acrescenta, pessoal. Ele dá paz, dá vitória, te abençoa. Com Deus você não perde. O pastor Cláudio um dia pregou sobre isso. Com Deus ninguém perde. Por isso que é bom renunciar, se humilhar. Por isso que é bom. Por isso que é bom buscar a Deus. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas outra vez decrescem.
são abatidos pela opressão, aflição e tristeza. Está vendo a estação? Eles buscam a Deus, Deus os abençoa. Agora começa a bancarrota porque se afastaram de Deus? Ou é uma prova? O que está passando é uma prova? É um ataque das trevas? Ou é efeito do pecado de eu abandonar a Deus? Pensa nisso. Quando você for atacado, é uma prova? É um ataque das trevas para você expulsar? É uma prova para você esperar em Deus? Ou é uma desobediência e brecha que você abriu e que tem que se arrepender? Tem que pensar nisso, né? Mas outra vez decresce, diminui. São abatidos pela opressão, aflição e tristeza. Derrama o desprezo sobre os príncipes e os faz andar desgarrados pelo deserto, onde não há caminho. Está vendo o que eles estão passando? Mas ele levanta da opressão o necessitado. Veja só. Mas ele levanta da opressão o necessitado para um alto retiro. E multiplica as famílias como rebanhos. Então a intervenção de Deus é eficaz para levantar o caído, para prosperar o endividado, para curar o doente, consolar o triste, você entende? Deus, ele tem poder para levantar, ele tem poder para curar, desde que o homem realmente ande com Deus e persevere no momento de aflição, de aparente perda ou de provas, né, pessoal? José passou por provas, Abraão, Paulo, todos, né? Jesus diz no mundo 3 aflições, mas tenha muito bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas ele levanta da opressão os necessitados para um alto retiro e multiplica as famílias como rebanhos. Os retos veem isso e se alegram. Os retos veem isso, então eles alegram-se. Eles ficam felizes, alegram-se no Senhor. Mas todos os iníquos fecham a boca. Ao invés de buscar o Senhor e se arrepender, continuam no desprezo a Deus, na sua vida, no pecado. Quem é sábio, observe essas coisas. Coisa tremenda, né, pessoal? Quem for sábio meditará demoradamente nessas coisas, no grande amor de Deus. Esse versículo aqui é tremendo, pessoal. Aqui o último versículo aqui, ó. Quem é sábio, observe essas coisas. Quem é sábio, medite demoradamente, observe, analise. A vida, né? Quem é sábio, observe essas coisas. E considere atentamente as benignidades do Senhor. Quem for sábio, medite bem nisto. E considere atentamente, com muito cuidado, as benignidades, as bondades de Deus, as misericórdias de Deus. Então aquele que for sábio vai meditar neste salmo que diz aqui do nosso relacionamento com Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus, da importância de andar com Deus. Que as bênçãos desse salmo venham sobre a sua vida, tá bom? Sobre a sua família, tudo que você fizer. Deus te abençoe, shalom, shalom.